Você já se viu preso em um loop? Aquela sensação nítida de déjà vu emocional, onde você atrai o mesmo tipo de mulher, esbarra nas mesmas dinâmicas de poder e sente a faca da rejeição se cravando exatamente no mesmo ponto vulnerável do seu peito? Você já se perguntou, em um momento de rara honestidade consigo mesmo, por que o padrão se repete com uma precisão quase cruel? Como se sua vida amorosa fosse um script que você é forçado a interpretar sem jamais ter lido? E se eu te disser, com a clareza de quem já leu esse mesmo script em centenas de homens, que você não está realmente escolhendo suas relações? Você está, na verdade, reencenando um roteiro escrito a lápis, com letra infantil, nas páginas mais fundas e empoeiradas da sua infância. Cada rejeição, cada vez que você é colocado na friend zone, cada momento em que se sente invisível aos olhos de uma mulher que você deseja, não é um acidente do destino. É a reprodução fiel de uma programação emocional que você carrega e, pior, que você mesmo alimenta sem consciência. Imagine, por um instante, que sua vida amorosa é um carro em movimento. Quem está ao volante? Será o homem adulto, consciente de suas escolhas, com as mãos firmes, guiando o caminho? Ou, quando você olha pelo retrovisor, enxerga a silhueta de uma criança ferida, assustada e profundamente carente, alcançando os pedais com dificuldade e, sem que você perceba, dirigindo sua vida em direção aos mesmos abismos familiares, buscando desesperadamente um amor que cure suas velhas dores? Esse motorista invisível é a explicação mais profunda para tudo que você vive hoje. A friend zone não é sobre você ser bonzinho demais. É a rejeição inconsciente a uma energia de necessidade infantil que você emana. A sensação de ser invisível não é sobre sua aparência, é sobre você não ocupar emocionalmente o espaço de um homem presente. A repetição de relacionamentos fracassados não é má sorte, é a busca por um final diferente para uma história antiga. O problema, portanto, nunca esteve no o que você faz, mas sempre no de onde você age. E hoje, nós vamos fazer o que deve ser feito. Vamos abrir a porta do carro, trazer esse motorista invisível para a luz do dia e gentil, mas firmemente, convidar o homem que você realmente é para assumir o volante de uma vez por todas. Sua liberdade emocional começa neste exato momento de compreensão. Esse menino que assumiu o volante do seu carro emocional olhou primeiro para a figura que deveria ter lhe ensinado a dirigir. Pense no seu pai, não no idealizado, mas no real. Ele era emocionalmente presente? Um rei em seu próprio castelo, comandando com justiça e firmeza? Ou era um fantasma ausente, cuja cadeira à mesa estava sempre vazia, deixando um trono simbólico que você, inconscientemente, aprendeu a temer ocupar? Muitos homens carregam essa sombra paterna como uma coroa pesada demais para suas cabeças. Eles viram seus pais serem dominados, serem passivos ou simplesmente desaparecerem. E a lição internalizada foi devastadora, que o lugar do homem é de subserviência, de raiva contida ou de abandono. Essa não é uma análise para culpar seu pai, mas para entender a herança emocional que você recebeu. Essa herança se manifesta de forma crua nos seus relacionamentos através de um teste sutil que toda mulher aplica, um radar inconsciente que ela possui para detectar a presença ou ausência de autoridade masculina genuína. Ela não pergunta isso com palavras, ela sente. A pergunta não formulada que ecoa em cada interação é: há um homem aqui ou um menino cuidando de um trono vazio? Sua necessidade crônica de agradar, sua dificuldade em estabelecer limites e dizer não, sua raiva passiva que explode em momentos inadequados, todas essas não são falhas de caráter.
São respostas erradas dadas pela criança assustada a essa pergunta fundamental. A criança acredita que, se for complacente o suficiente, será amada. O que ela não entende é que a complacência extingue o desejo. Vamos materializar isso em uma cena comum, que você vai reconhecer imediatamente. Ele é o cara bonzinho. Em um encontro, ele concorda com tudo. Ele ri de todas as piadas, mesmo as sem graça. Ele deixa todas as decisões para ela. O restaurante, o filme, o que fazer depois. Ele evita qualquer conflito como se fosse um incêndio, acreditando que está sendo um cavalheiro, um homem educado e de bom coração. Ele acha que está depositando moedas num pote de afeto. O que ela vê, no entanto, não é um cavalheiro. É um servo. É um homem que se anula para ser aceito. E o resultado é um vácuo de atração, porque o desejo não se alimenta de servidão. Ele se alimenta de respeito por uma presença forte e definida. A solução para isso é crucial entender. Não é se tornar um tirano egocêntrico. A solução é realizar o luto do pai idealizado. É aceitar, no nível mais profundo da sua alma, que seu pai era quem era. Um homem com suas próprias limitações e feridas. A autoridade que faltou lá fora, no mundo exterior, precisa ser construída aqui dentro, no seu mundo interior. Você precisa se tornar o rei do seu próprio castelo, não para dominar os outros, mas para governar a si mesmo com integridade e força. É sobre parar de buscar permissão externa e começar a agir a partir de uma permissão interna que você mesmo se concede. Quando você ocupa esse espaço, a mulher não sente que está com um subordinado, mas com um parceiro. E a dinâmica muda radicalmente, porque o trono não está mais vazio, está ocupado por você. Enquanto a sombra do pai define seu trono interno, o reflexo da mãe desenha um mapa do território que você acredita ser o amor. Esse menino ao volante, após não encontrar um condutor no pai, voltou-se instintivamente para a primeira figura feminina de sua vida. Sua mãe era um porto seguro, uma fonte de amor incondicional onde você podia simplesmente ser, sem precisar provar nada. Ou ela era distante, crítica, e você precisava se esforçar incessantemente, ser bonzinho, tirar boas notas, calar suas necessidades para receber migalhas de afeto e aprovação. Esse padrão de reconhecimento primário se tornou o seu mapa do amor. E é por isso que, como adulto, você se sente inexplicavelmente atraído por mulheres emocionalmente indisponíveis, que repetem a fria distância que você conhece tão bem. Ou, no outro extremo, você se apega a mulheres problemáticas, cheias de dramas e crises, nas quais você pode se projetar num papel de o salvador. Parece nobre, o impulso cavalheiresco de resgatar uma donzela em perigo, mas a verdade psicológica por trás disso é muito mais sombria e reveladora. Você não busca uma parceira, você busca, consciente ou não, uma mãe remasterizada. Uma versão atualizada que finalmente vai preencher o vazio existencial, curar a ferida de não se sentir plenamente amado e, com um beijo de conto de fadas, transformar você em um homem completo. Isso não é amor adulto. É uma projeção infantil que sufoca e condena qualquer possibilidade de relação genuína. Você não a vê como ela é. Você a vê como um remédio para uma doença que ela não causou e não pode curar. Visualize essa armadilha com Manhã Trezão em ação. Ele é o Salvador. Ele se envolve repetidamente com mulheres em crise, a deprimida, a que tem problemas com o ex, a que não consegue se sustentar financeiramente. Ele se doa excessivamente. É o ombro amigo, o terapeuta não pago, o suporte financeiro, o resolvedor de problemas. A narrativa em sua cabeça é de um herói compassivo. O que ele não enxerga é o contrato oculto que firmou consigo mesmo. Eu te salvo e, em troca, você me dá o amor incondicional, a atenção e a validação que minha mãe não me deu. É uma troca disfarçada de doação. E toda troca disfarçada gera um ressentimento silencioso quando a outra parte não paga a dívida. O resultado é previsível. Ele se esgota emocionalmente, ela se sente pressionada ou sufocada por uma expectativa que não compreende totalmente e o relacionamento termina,
com ele se sentindo usado e descartado, sem entender que a moeda de troca que lhe oferecia, sua salvação, não era o que ela realmente precisava ou desejava. A cura para este padrão exige um processo que chamamos de desmame emocional. É a compreensão visceral, não apenas intelectual, de que você não é mais aquela criança dependente do colo materno para se sentir seguro e validado. É sobre realizar a mais importante das jornadas, a de se tornar a própria fonte. A fonte da sua validação, do seu conforto, da sua segurança. Quando você para de buscar uma mulher para completar as partes que faltam em você e assume a responsabilidade de se completar, algo fundamental muda na energia que você emana. Você deixa de ser um poço seco implorando por água e se torna uma fonte. E as pessoas não se sentem atraídas por poços secos, elas se reúnem ao redor de fontes. Agora que identificamos as figuras originais no espelho retrovisor, podemos decifrar os mecanismos que esse menino interno aciona quando sente que seu reinado fictício está ameaçado. Esses mecanismos são o que chamamos de jogos de poder infantis, táticas desesperadas de uma psique imatura tentando controlar um mundo adulto que ela não compreende. Observe com honestidade seus próprios comportamentos reativos, aquele mau humor que você carrega como uma armadura quando se sente ignorado, o silêncio punitivo que você impõe como castelo, esperando que ela suplique por entrada, a explosão de raiva desproporcional que surge de uma frustração mínima. Você já se perguntou o que essas reações realmente são? Elas não são demonstrações de força masculina, são as birras de um menino que nunca aprendeu a linguagem da regulação emocional. É a mesma tática usada no jardim de infância, quando se atirava no chão para conseguir atenção, agora adaptada para o palco complexo dos relacionamentos adultos. A birra do homem armadura é uma tentativa patética de controlar através do medo ou da piedade o que não se consegue conquistar através da presença e do respeito. E ela revela, de forma cristalina, a criança no comando. E isso nos leva à maior e mais insidiosa mentira que esse menino conta a si mesmo. A fantasia do cara bonzinho. Sua bondade, quando nasce não de uma abundância interior, mas do medo visceral da rejeição e do abandono, deixa de ser uma virtude para se tornar uma sofisticada forma de manipulação. O pensamento inconsciente é uma equação simples. Se eu for bom o suficiente, se eu fizer tudo por ela, se eu nunca causar problemas, então ela não vai me abandonar. É uma estratégia de sobrevivência emocional. O problema fatal é que as mulheres, em um nível profundamente inconsciente, possuíam um radar infalível para detectar o cheiro acre dessa necessidade. Elas não sentem atração pela bondade, que é, na verdade, um subproduto do medo. Elas sentem nojo da energia de carência e submissão que emana desse contrato não escrito. Essa persona do bonzinho é o maior repelente de atração que existe, porque sinaliza que você não é um parceiro capaz de liderar a si mesmo, muito menos uma dinâmica a dois. A mudança fundamental, portanto, não está em parar de ser bom, está em transcender essa fase e passar do estado de menino reativo para o de homem responsivo. O poder masculino adulto e genuinamente atraente não reside na reação explosiva e descontrolada. Reside na resposta calma, centrada e ponderada. É a diferença abismal entre ser uma folha seca levada por qualquer vento, reagindo a cada emoção passageira dela, a cada teste, a cada palavra, e ser a âncora sólida de um navio. A âncora não reage a cada onda. Ela responde com uma presença inabalável que mantém o barco seguro, independentemente da força da maré. Quando você se torna âncora, você não está mais jogando. Você está oferecendo um porto seguro. E essa é a base sobre a qual o desejo genuíno é construído. A tomada de consciência é o primeiro passo, mas é na ação consciente que a transformação se concretiza. Reescrever o roteiro exige ferramentas práticas que permitam interceptar o piloto automático e instalar um novo programa de comando. A mais poderosa delas é um método de 3 perguntas.
Um ritual de checkpoint emocional que você deve aplicar antes de qualquer ação ou reação significativa. A primeira pergunta é um divisor de águas. Estou agindo a partir do meu eu adulto ou da minha criança ferida? Esta simples questão cria um espaço entre o estímulo e a resposta, um vácuo de consciência onde a mudança real pode ocorrer. A segunda pergunta vai direto ao cerne da motivação. Estou tentando preencher um vazio ou estou compartilhando minha plenitude? A resposta revela se você está operando a partir da carência, que suga a energia, ou da abundância, que atrai. A terceira e última pergunta é o seu termômetro de integridade. Esta ação aumenta ou diminui o meu autorrespeito? Se a resposta for diminui, você sabe, sem sombra de dúvida, que é a criança ferida tentando salvar-se através de velhas táticas que já se provaram falhas repetidas vezes. Quando você aplica consistentemente esse método, algo profundamente transformador começa a acontecer. A atração, que antes era uma meta ansiosamente perseguida, uma fonte de angústia e validação externa, gradualmente se torna um mero subproduto natural do seu estado interior renovado. Você para de buscar mulheres como se fossem remédios para uma doença interna e passa a compartilhar sua presença a partir de uma base de autossuficiência emocional. E é precisamente nesse ponto de virada que a dinâmica de poder se inverte de forma autêntica. Elas deixam de ser atraídas pelo que você faz, os presentes, os elogios, a tentativa de agradar, e passam a ser atraídas pelo que você se tornou, um homem integrado cuja validação vem de dentro para fora. Considere essa cena, que chamaremos de a inversão. Ele para de correr atrás. Ele desocupa o espaço mental que antes era totalmente dedicado a decifrar e agradar uma mulher e o preenche com sua missão, seus hobbies, sua vida. Ele interage com mulheres a partir de um lugar de curiosidade genuína e diversão, não de necessidade desesperada. O resultado não é um jogo de fazer-se de difícil, mas uma consequência orgânica de uma vida plena. E então, ela, que antes talvez o visse como mais um, começa a se perguntar intrigada: o que ele tem que eu não estou vendo? Por que ele não precisa de mim? Esse é o gatilho mental da escassez e curiosidade operando em seu nível mais puro e poderoso. Não porque você fingiu, mas porque você verdadeiramente se tornou um homem completo. E completude é a qualidade mais rara e magnética que existe. Chegamos ao cerne da questão, o ponto de não retorno, onde a teoria se funde com a prática e a transformação deixa de ser uma possibilidade para se tornar uma escolha diária. Toda essa jornada de arqueologia emocional nos leva a uma imagem final, poderosa e libertadora. Sua infância não está mais no banco do motorista, tentando desesperadamente guiar um veículo adulto com as mãos pequenas de uma criança. Ela foi recolocada em seu lugar de direito, no banco de trás. Ela é agora uma passageira valiosa, uma parte de você que precisa ser ouvida, acolhida e cuidada, mas nunca mais comandada. Quem segura o volante, com as mãos firmes e a visão clara no horizonte, é o homem adulto que você sempre foi, mas que havia terceirizado sua autonomia para as dores do passado. Você finalmente assumiu o controle. Este não é um fim, mas um verdadeiro começo. O trabalho mais profundo na realidade inicia-se agora, no palco da sua vida real, longe das reflexões seguras deste vídeo. Toda interação, cada pontada de atração, cada momento de dor ou confusão que surgir no seu caminho, não é mais um sinal de fracasso, é um sinalizador. Uma luz piscando no seu painel de controle interior, indicando uma área que precisa de atenção consciente. Use esses momentos. Em vez de reagir cegamente, respire e pergunte-se: o que esta situação está tentando me mostrar sobre minhas feridas? Que padrão antigo está tentando se reativar? Esta é a prática. É parar de brincar de vítima das circunstâncias e dos comportamentos alheios e começar a incorporar, célula por célula, o arquiteto consciente da sua própria experiência emocional. Isso nos leva à pergunta final, a que substitui todas as lamúrias da velha identidade. A questão não é mais por que ela não me quer,
Uma pergunta que coloca o poder e a chave da sua felicidade nas mãos de outro. A pergunta do homem soberano, aquele que integrou suas sombras e se tornou a fonte primária do seu próprio valor, é radicalmente diferente e infinitamente mais poderosa. A mulher que eu me tornei atrai, merece e pode reter uma mulher da qualidade que eu desejo? Repita isso para si mesmo. Sinta o peso dessas palavras. Elas transferem a responsabilidade do mundo externo para o seu mundo interno. Elas focam não no objeto do desejo, mas na qualidade do sujeito que deseja. Se a resposta for não, você sabe exatamente onde está o trabalho. Não é sobre mudar o mundo, é sobre se transformar. E quando a resposta for sim, você não precisará mais correr atrás de ninguém. O homem que você se tornou naturalmente atrairá o que espelha seu interior. A busca termina. A atração flui. A vida finalmente é vivida a partir do volante.